Inúteis, esses fracassados de merda que ficam me atacando na internet, ficam me perseguindo, ficam criando fakes, ficam promovendo assassinato de reputação. Quando esses fracassados não deram a sorte de terem se encostado no Estado e fazerem parte de uma polícia corrupta como a Polícia Federal do Brasil, a Polícia Civil, Polícia Militar, enfim, depois eu tenho muito podre, eu vou soltando pouco a pouco. A única razão de eu estar gravando esses vídeos é justamente para isso, não é querendo me defender de nada. Eu tô querendo deixar a minha versão aqui e deixar registrado tudo isso que está acontecendo, porque se eu não deixar isso registrado, a coisa fica como se não tivesse existido. Ou seja, mas Emerson, a verdade se defende por si própria. Não, não é assim que a coisa funciona. Claro que com o tempo ela emerge, porque a verdade é como aquele negócio pesado que você joga no mar. De alguma maneira, meu amigo, pesado, vamos dizer assim, é aquele negócio que você joga no mar e que uma hora aparece. Então, basicamente é isso. Enquanto existem pessoas vivendo, cara, veja, aqui ó, mulheres aí com suas famílias, prosperando, né? Tem mulher, meu amigo, que não foi capaz de gerar um filho, de gerar uma família nesse mundo, e aí fica perseguindo o ex-namorado simplesmente por pura diversão, por doença mental. Por doença mental. E pasmem, essas pessoas estão em cargos de polícia, estão em cargos de Ministério Público, entendeu? Estão aí, por pura diversão, fazendo merda, entendeu? Então alguém tem que parar esse tipo de gente. E no seu momento, isso vai acontecer. Eu já tenho tudo preparado. Enquanto isso, eu estou prosperando. Eu, com todo o mundo, veja que eles jogam contra mim, eu vou, prospero, crio empresa, não só uma, como algumas empresas. Não sou aquele big tycoon que mama na teta do Estado e forma bilhões, né, seu Wilson? Eu não sou esse tipo de gente que se amarra, vai chupar, vai pagar boqueta para quem comanda o Estado, para daí depois bancar de self-made man. Não, assim é fácil, meu amigo. Assim meu amigo, até o tião da esquina lá vira self-made man, cara. Entendeu? Quero ver você fazer isso do zero, cara, com o mundo caindo sobre a tua cabeça, como eu faço. Entendeu? E ainda, ou seja, ainda sem ter que ficar bancando ninguém pra ficar perseguindo ninguém. Bom, isso não me interessa, cara. A hora de vocês vai chegar. Aí um certo para cara São Martin e vai chegar. E eu não tenho medo de vagabundo, de covarde e de assassino de criança e de gente que tá na merda da lista do Epstein me ameaçando. Porque o que vocês fizeram, a merda que vai voar na cara de vocês é muito maior do que qualquer outra coisa. Tá entendendo? Aí ficam ameaçando a minha filha, não dou gola, ficam, sabe, aquele jerk-off diário, né? Enquanto isso eu tô prosperando. O que resta pro fracassado, para aquele que não tem um mérito real, que você possa deitar na cama e falar assim, puta merda, cara, eu sou útil. Ou seja, eu não sou um jerk-wost, sabe? Um jerk-wost, uma punheta perdida, sabe? Porque é o que vocês são um bando de jerk-off, um bando de jerk-wost, né? Que é a palavra correta que eu tô inventando aqui, um jerk-wost, entendeu? Às vezes você só tá aí nos Estados Unidos com a tua família, correndo, sendo triatleta, graças a influências que vocês construíram, mas influência suja. Não influência de mérito, porque vocês são úteis. Vocês não são úteis de verdade para algo prófico. Vocês podem ser úteis para um projeto criminoso. Aí sim, aí eu concordo. Entendeu? Mas não para algo... É que o raciocínio de vocês é muito limitado, até porque se vocês avançarem um pouco no raciocínio, não que vocês não tenham capacidade de inteligência, eu reconheço que até vocês são inteligentes, mas se vocês entrarem numa autoanálise estoica, vocês vão se matar. Que vocês vão falar, puta, que merda que eu fiz na minha vida. Entendeu? O único legado que eu deixei foi de destruição e caos. Enquanto o Emerson tenta se levantar, o Emerson tenta fazer a vida dele de forma honesta, de forma digna, entendeu? Trabalhando como trabalhador, como o pai dele foi. Não, eu não posso, eu não chego nem nos pés do meu pai. Eu não chego nem nos pés do meu pai, não importa o trabalho que ele fez. O quão humilde
E significante o trabalho dele foi para a sociedade. Mas o trabalho dele foi significante para a nossa família. Foi assim que ele criou uma família, foi assim que ele gerou uma família. Não como um ladrão bispo da Igreja Universal, que é um estelionatário da fé, né, seu bispo Leobaldo Viva Silva, vulgo vovó Mafalda, né? Não como um canalha como você, que só chegou onde chegou metendo estelionato. Você acha que isso é digno, seu vagabundo? Você sabe que não é digno. Você sabe que não vale nada. Então você não tem moral para falar absolutamente de ninguém, nem você e nem aquela suja imunda da tua enteada, que promoveu todos esses anos esses assassinatos na internet, que planejou deliberadamente assassinato junto com uma amiga da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e tantas outras pessoas que eles se uniram. Então, assim, é claro que vocês vão ficar usando intermediários para me atacar. Vocês nunca vão me processar pelo que eu realmente estou falando. Vocês não vão, cara. Porque se vocês mexerem nessa fusarca, vai aparecer toda a merda que vocês fizeram durante todos esses anos. Veja, uma pessoa, quando você expõe um bandido na sociedade, aparecem milhares de vítimas contra ele. Quantas vítimas apareceram contra mim? Quantas pessoas que eu lesei apareceram contra mim durante todos esses anos? Deem as caras, me processem. Se você se sentiu lesado, me processe. Vai em frente, mete o pau. Ah, mas o que é um peido para quem tá cagado? Todos os processos que fizeram contra mim foram ataques de falsa bandeira. False flags, já provados. Até aquele caso, ela tem uma militante de esquerda aí que ameaçaram ela, que é isso aí também outro false flag que ela fez. Eu não vou mencionar o nome dela aí, mas ela tá me processando lá porque supostamente entraram numa live dela, num Zoom, e isso para mim pode ser planejado, igual foi o caso da Isa Pena. As pessoas a Carla Zambelli fez muito disso, né? A própria Carla Zambelli, eles combinavam nos grupos e a Carla Zambelli acabou condenada e está presa na Itália. Há quanto tempo que ela está presa na Itália? Entendeu? Quanto tempo ela está presa na Itália? O Ramagem agora, que eu falei do cara, mas eu soube que ele tinha planejado junto, o Ramagem foi delegado de Polícia Federal, ele planejou junto com a Força Direita, cara. Aí, é claro, me mandaram um dossiê que eu acredito que tenha sido o Ramagem, ele foi preso pelo ICE. E aí, cara? Entendeu? A casa caiu, cara. Entendeu? O próximo vai ser o Eduardo Bolsonaro, cara. O próximo a ser preso ali vai ser o Eduardo Bolsonaro, cara. Entendeu? E o Trump não vai fazer nada, cara. Não adianta, cara. O Trump não vai fazer nada, cara. O Trump vai seguir o rito jurídico, o rito processual. Ele não vai parar o sistema para te defender, Eduardo Bolsonaro. E você vai tomar no olho do teu cu, cara. Você vai voltar preso pro Brasil como vocês fizeram comigo. Só que, ao contrário de mim, que voltei sem algemas, voltei sendo escoltado por 2 agentes do serviço secreto que falaram para mim: Emerson, se você se sentir ameaçado, pede para voltar. Você não entra no país. Eu passei por Miami e lá em Miami eles falaram isso aí. Emerson, don't try any bigger, please. Don't try any bigger. Entendeu? But if you feel threatened, just ask us and we will turn back to America. And you whites is there. Deixa eu mudar aqui, porque tem gente que entende. E todo mundo entende. O alemão, ele fala que ele não entende inglês, mas eles entendem melhor eles entendem melhor o inglês do que se eles tivessem morado a vida inteira na Inglaterra. Não, meu amigo, não. Não tenta meter o louco aqui falando bobagem em inglês, porque você vai se fuder. Entendeu? Não tenta meter o louco aqui falando bobagem em inglês, em francês, em italiano. O alemão entende perfeitamente o italiano, cara, não brinca. O alemão, ele entende português. O alemão, se brincar, o Clerc aqui da esquina, eles se fazem de bobo, cara. Eles só se fazem de bobo. Eles entendem no mínimo 5 ou 6 línguas, cara. E se brincar, russo também eles entendem. Polaco eles entendem. E não é só curva, cuia, pierdola e essas merda não. Eles entendem bem. Cuidado com quem você vai falar aqui na Alemanha. Eles entendem perfeitamente, entendem linguagem de signos. Uma das coisas que eles levaram a ser bem-sucedidos não é questão de eficiência, tá? Porque isso é uma puta de uma merda, uma puta de um engano. Eles mascaram bem o currículo, eles mascaram bem a coisa. Eficiência e tal, os caras sabem trabalhar bem, mas porque trabalham demais. Entendeu? Mudando o assunto aqui, né? Que loucura. Mas enfim, só para dar um exemplo aqui, porque para não falar muita bobagem aqui, o português ainda, dependendo de quem for, aí você pode meter o louco. Porque o português para eles é difícil, ainda mais o brasileiro entramado, né? O português brasileiro é muito chulo, muito improvisado.
Mas ontem eu falei com um cara, um cliente, que ele foi casado com uma portuguesa e ele entende perfeitamente português. Não é tudo bem, tudo bom, o cralho, o bacalhau, não. Você conversa com os caras, o cara entendia perfeitamente o que eu tava falando. Entendeu? Só não sabe falar, só não sabe se expressar. Então assim, como eu digo pra vocês, esse povo aí, enquanto eu tô vivendo, eu tô experimentando novas experiências, enquanto eu tô correndo atrás da vida, cara, é absurdamente legal, cara. Olha só, você compra um negócio desse aqui por 1.000 euros, cara. Uma carretinha dessa, cara. Você põe essa carretinha pra trabalhar, você põe os caras pra trabalhar, você tem que ser igual o judeu. Você mesmo, você não vai trabalhar. Você tem que acompanhar pra ver se a coisa está sendo feita exatamente. Mas usa o método judaico de fazer negócio. Você põe outro pra trabalhar, cara. Pra que eu vou trabalhar com isso? Você arranca o negócio e põe outro pra trabalhar. 1.000 euros a carretinha, cara. Aí, o que fode mesmo aqui são essa máfia de seguro, cara. É obrigatório seguro daqui, seguro dali, seguro de lá. Isso é o que mais trava os negócios aqui. Porque, cara, é um waste time, é jogar dinheiro fora. Seguro é jogar dinheiro fora. Aí, Emerson, mas se acontecer um acidente, o imbecil que promove esse negócio de seguro, e se acontecer um acidente? É você evitar o acidente, cara. É você evitar a merda do acidente, cara. Evita a merda do acidente, cara. Por que eles criam esse cenário de insegurança jurídica? É justamente para isso aí, eu vou pagar o seguro. Tem pessoas que nunca se acidentam na merda da vida, cara. Aí, mas quando se acidenta, você só se acidenta por imprudência e por não observar. Não é lei, cara. Você não tem que observar a lei e tirá-la do cu de ninguém. Você tem que observar o bom senso. Você tem que ver os teus limites de segurança. Você tem que saber dirigir. Você tem que saber que você não está sozinho na rua. Entendeu? Foi assim que durante todos esses anos eu passei. Eu dirigi 5 anos sem carteira na Europa. 5 anos sem carteira na Europa. Por quê? Porque aí no Brasil, esses criminosos que eu denuncio, eles foderam com a minha carteira aí e eu tive que fazer outra carteira aqui. Tá entendendo? Depois de muito tempo. Depois de muito tempo. Entendeu? Entendeu? E a agente federal sabia disso e aí ligava para um ou outro policial corrupto lá na Espanha para ir lá me multar. Porque esses policiais corruptos não podiam ver nada. Esses mesmos policiais corruptos, teve um. Como que você facilita bombas? Bomba de verdade, meu amigo. Que mandaram bomba de verdade para a embaixada da Ucrânia, consulado da Ucrânia em Valladolid. Sabendo que o chefe dessa mulher na Interpol é ucraniano. Até onde que isso não foi programado? Até onde que isso não foi planejado? Como psyops, false flags. Entendeu? Por isso que eu falo publicamente, porque se isso vai a juízo, cara, vocês têm um verdadeiro... Vocês colocam em xeque todo o sistema. Vocês derrubam o sistema jurídico. E foi o que vocês fizeram no Brasil. Vocês tiraram toda a credibilidade do sistema jurídico porque mostrou o quanto vocês são corruptos. Entendeu? O que vocês fizeram comigo durante todos esses anos mostrou o quanto são corruptos. E por que eu tô aqui vivo até hoje, livre? Não é porque vocês querem, é porque Deus quer. É porque no final quem vai ser estraçalhado, quem vai ser desmascarado são vocês. É porque eu estou lutando, é porque eu não sou um covarde e não me amedronto. E porque eu não me escondo. Entendeu? Então é por isso que talvez eu tenha um pingo de misericórdia de Deus, porque ele vê, puta, esse cara, tem muitos aí que ficam batendo fé, batendo panela, vão pra igreja e falam de Cristo, mas não tem 1/10 da coragem que esse cara tem. Entendeu? De enfrentar verdadeiros psicopatas, porque Deus sabe o tipo de gente que eu tô enfrentando. São verdadeiros assassinos, cara. Que estão na polícia e que planejam ataques em escolas, cara. E aí vocês, policiais do Brasil, como é que vocês sentem? Vocês se sentem honrados? Vocês se sentem com orgulho desses policiais? E sabe por que eu tô falando isso pra todo mundo aqui, pra todo mundo ver? Sabe por que eu tô falando isso pra todo mundo ver? Porque algum policial que não faz parte do esquema vai querer fazer parte do esquema. E a pior coisa que pode acontecer com alguém assim é sangrar no meio de tubarões. Ou aqueles que já fazem parte do esquema. Ah, tá, então eu já sei onde atacar. Esse é o ponto fraco dela. Esse é o ponto fraco dele. Porque o que eu tô falando aqui é verdade. Se vocês forem investigar, meu amigo, se vocês forem a fundo naquilo que eu tô falando, o sistema cai. Aquela minha ex-namorada lá do Ministério Público aí. Começa a investigar ela, cara. Quem realmente... Por que pararam o grosso? O grosso, porque durante anos, cara, era diário. Hoje é eventual.
Eu acho que quando eles não estão sendo monitorados, ou quando eles têm um sistema de segurança que permita com que eles façam sem se esconder, eles simplesmente jogam a isca. Veja, a minha coragem, o fato de eu colocar tudo isso explícito aqui na internet, exposto, fez com que eles reduzissem a quantidade infernal de ataque, porque era impossível trabalhar. Era impossível trabalhar. Então eles me estagnaram profissionalmente durante algum tempo. Só que, cara, para um furacão como eu, cara, você não para muito tempo. Mesmo assim, mesmo com o inferno caindo, eu corri atrás de trabalho e nunca roubei, nunca cometi crimes. Que essa é a intenção das minhas ex-namoradas e de pessoas ligadas à polícia corrupta aí do Brasil. Que estão aqui hoje na Europa, que estão liderando o Interpol, cara. Essa mesma polícia aí do Brasil, que eu quero falar para todos vocês, policiais aí agora foram denunciados. Policial civil, cara, aí de Curitiba, que rouba arma de traficante para vender arma de traficante. Outro policial federal, delegado de polícia aqui, lá no Recife, roubou uma loja e ainda por cima mandou prender a dona da loja. Essa é a polícia que hoje lidera a Interpol, cara. A mesma gente que pegou os meus e-mails e sumiu, sumiu esses e-mails, porque tinham provas que iriam incriminar todos os agentes de polícia federal aí do Rio de Janeiro, cara. Todos, cara. Ia fechar a Polícia Federal do Rio de Janeiro e ia colocar todo mundo na cadeia. Porque ali eles estavam recebendo um mensalão da Igreja Universal, que encobriu o caso do assassinato do pastor Valdeci Paiva, esquema de mensalão, máfia da sanguessuga Zeroterge, que somente o bispo Carlos Rodrigues assumiu. Por quê? Porque não tinha como esconder mais. A coisa já tinha vazado. E eles tinham que fazer um controle de danos. Esse foi o controle de danos que fez. Mas a partir de então eles começaram a receber caixinha da Igreja Universal, que é a maior lavanderia de dinheiro do narcotráfico de todo o planeta. A maior lavanderia de dinheiro do narcotráfico é a Igreja Universal do Reino de Deus, The Universal Kingdom of Church of God, ou shit like that. Então, o Bispo Macedo tá gozando da liberdade lá nos Estados Unidos. O Bispo Edir Macedo era o primeiro que devia morrer na cadeia, cara, por crimes contra a humanidade que eles cometeram. Porque o que eles fizeram nessa igreja foi crimes contra a humanidade, cara. Não só de lavagem de dinheiro, quando eu falo, cara. Pessoas que foram silenciadas dentro dessa igreja, pessoas que foram assassinadas, entendeu? Lá na África do Sul, eu me lembro de um caso. Mas um pastor se acidentou e outro morreu. Era o pastor James, se eu não me engano. Era um outro pastor lá. Eles foram pra África do Sul, o cara morreu lá na África do Sul, lá perto de Kyalami. Né, Simone Cardoso. Simone Cardoso andou contando muitos podres da igreja aí. A Simone Cardoso, irmã do bispo Renato Cardoso, ela contou todos os podres. Eu falo aqui abertamente que é para vocês ir lá e falar com ela. Ou com o pai dela que ele abandonou o próprio pai, porque o pai é pobre, porque ele tem vergonha do pai. Então assim, eu tô jogando muita merda, cara, eu vou jogar mais merda ainda, cara. Enquanto esses vagabundos não pagarem. Veja, a Rafaela tinha falado pra mim que teve um caso lésbico com a Cristiane Cardoso. Eu cheguei a contatar, eu contatei a Cristiane Cardoso, isso ficou no meu antigo Facebook que a Polícia Federal pegou e não me devolveu mais, junto nesses e-mails que tá em posse dessa agente federal, que ela assumiu, que a Rafaela era maluca, que não era para dar credibilidade pra Rafaela. Veja, eu não tenho nada, eu nunca transei com essa gostosa dessa agente federal, seria a mulher dos meus sonhos, entendeu? Mas, cara, a minha única indignação é pelo que fizeram contra mim. É pela maldade que fizeram contra mim. E protegeram verdadeiros criminosos. Vocês protegeram uma verdadeira de uma máfia. Vocês aí da Polícia Federal do Paraná. Vocês se sujaram com sangue de crianças. Uma coisa, esse delegado não teve honra, não teve caráter. Ele que tem sobrenome italiano, que desonra os verdadeiros mafiosos italianos, esse projeto de mafioso de merda. Esse maledetto bastardo, esquifo de Smeca, entendeu? Smeca de Coglione, bastardo. Esse projeto de bastardo, que nem bastardo ele consegue ser, esse merda, esse Coglione de merda, esse esquifo, caso de merda. Ele quer ser um mafioso italiano, mas ele não sabe que a máfia italiana, veja, o próprio The Godfather, aquele filme, né, com o Vito Corleone, né, com o Tattaglia e tal, né, quando ele estava discutindo lá, que quando ele disse não pro Tattaglia, né, o Dom Vito Corleone, ele disse que, não, o teu ramo é muito perigoso, ele foi diplomático, né, o teu ramo é muito perigoso, eu não vou me envolver com o teu ramo, entendeu, o ramo das drogas e tal, porque existem ramos que você não pode assumir, que você não pode entrar, e esse é um ramo, assassinato de crianças, matar seres inocentes, crianças, e vocês entraram, e é por isso que vocês estão sendo expostos aqui, porque vocês tentaram me colocar num algo abominável como esse contra mim,
e você vai pagar por isso. Entendeu? Quero saber o que a tua mulher acha disso, cara. Porque o que importa é o que fizeram contra mim. O que importa é a maldade intencional que vocês fizeram. Tá bom? Até mais.